E a gravação eu também. Não, a gravação eu consegui aqui. Tá. Tá, começou. Então, vamos começar. Primeiramente, boa noite. Eu queria dizer que é um prazer estar apresentando a Prof. Adri na palestra de hoje, que a minha paixão pela embriologia começou quando eu tive a oportunidade de escutar ela em sala de aula. Então, para demonstrar um pouco dessa grandiosidade que ela representa não só para mim, mas para toda a Liga de Reprodução Humana e Embriologia da URGS, eu vou falar um pouquinho sobre a vida profissional dela. A Prof. Adri é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Genética pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e é doutora em Embriologia Experimental pela Universidade de Londres. Atualmente, ela desenvolve trabalhos visando a produção de células-tronco embrionárias, com grau de boas práticas de manufatura para uso em terapias de medicina regenerativa. Ela também desenvolve trabalhos na área de oncofertilidade feminina, visando a criopreservação de tecido ovariano dentro das normas e diretrizes de grau clínico. Além de ser professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e consultora científica da Clínica de Reprodução Humana Nilo Frantz. Agora eu passo a palavra para a Prof. Adri, que vai nos falar um pouco sobre alguns pontos importantes do Congresso Europeu de Reprodução Humana e Embriologia. Ai, depois dessa introdução, assim, fiquei emocionada, mas estou conseguindo meu objetivo, deixar frutos, né, depois da sala de aula. Fico muito feliz, são meus embriões extracorpóreos, mas fico muito feliz mesmo quando eu vejo que o pessoal gosta e segue, inspiro, como eu fui inspirada por mestres também, né? Então é uma coisa assim que parece até coisa de geração, de família mesmo, né? Vai passando e vai vendo as árvores crescendo. Muito bacana. Obrigada pelas palavras. Bom, gente, então vamos chamar aqui os meus slides, como, né, a Bia já falou, eu vou fazer um apanhado, mas muito resumido, do que eu vi no congresso desse ano, do ESHRA. Só me avisem se vocês estão vendo a minha apresentação. Sim, pronto. Ai, olha que beleza. Começamos bem, então. Então, o ESHRA, como, né, a Mia já falou, é a Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia. Ela ocorre uma vez por ano em um diferente país da União Europeia, né? E esse ano, então, foi na Itália, em Milão, e foi muito rápido. Foi num centro de convenções, né, MICO, lá de Milão, mas assim, olha, realmente todo mundo do congresso estava muito impressionado com as instalações, é um lugar espetacular, muito, muito bacana. E Milão, de uma maneira geral, não sei se alguém conhece, é uma cidade muito interessante, porque ela é moderna, ela é, assim, uma cidade da moda, muito vibrante, né? Tudo, os prédios, dá vontade de ficar tirando foto de tudo, assim, né? Mas também não fiz muito, porque a gente não ficou, eu não fiquei tanto tempo lá, eu já conhecia, mas foi tudo muito bacana. Então, começando as apresentações, né? A primeira palestra, já no primeiro dia que eu estava, eu achei muito interessante, e é algo que vira e mexe a gente, quando dá aula, né, da gametogênese e a fertilização, comenta. O espermatozoide humano traz 2 centríolos, né? Que é o que se estuda nos livros. Né? Só que o problema desses
livros e do que a gente ensina em aula, é aquilo que eu comento frequentemente. A informação que nós temos é baseada, os livros clássicos, em estudos bem originais, anteriores, em que a maioria dos dados eram tirados de animais como a rã, o sapo, às vezes peixe, né? Então, esse trabalho me chamou a atenção sobre isso, que nós vamos ver que essas espécies todas têm, sim, dois centríolos que vão gerar dois centrosomos, né, no embrião, e no humano a gente ainda não tinha esse dado concreto do segundo centrosomo. Então, o nosso palestrante, esse senhor aí, muito entusiasmado, meu Deus do céu, ele batia no microfone, batia na mesa, eu estava vendo a hora que ele ia cair lá do palco, do palanque dele. Então, o trabalho deles é um grupo grande, americano, né, que tentou descobrir da onde que o embrião tem dois centríolos, se o humano, pelo que ele estudava e pelo que é publicado, teria apenas um. Né? Isso era o que se acreditava pelos trabalhos originais, inclusive com microscopia eletrônica. Isso é que eu acho interessante, né? Ele apresentou dados bem concretos de estudos anteriores. Então, aqui ele mostra um pouco da evolução, filogenia dos centríolos, né? Interessante, então, que esses animais, como eu comentei, que em geral, eu vou botar um marcador aqui, que em geral são de estudos da embriologia, como os equinodermas e os anfíbios, é sabido que eles têm dois e o embrião, consequentemente, vai ter dois, o zigoto, para formar o áster, né, da metáfase 1 e dividir. Em humanos, e o animal que eles utilizaram para também fazer experimentos no bovino, não se tinha essa certeza, né, de ter um ou ter dois. Então, a primeira descoberta deles, com marcadores específicos, né, que eles utilizaram, eles viram que o centríolo original, que todo mundo conhece, é esse primeiro aqui. É o que eles chamam, então, de centríolo proximal. Mas eles viram que tinha a mesma marcação e de uma forma diferente, inclusive com dupla marcação, dois marcadores, aqui, distal. E esse segundo centríolo é o que estava em continuidade, né, com o axonema da cauda do espermatozoide. E o mais interessante é que eles viram que esse centríolo, né, diferente, né, ele aparecia, ele era mantido, ele tinha função na primeira mitose de zigotos que eles produziram in vitro, né, derivados de ócitos bovinos. E interessante também que ele mantinha a relação com o axonema. Então, é um centríolo funcional, né, e que tinha, sim, um papel na fertilização e, aparentemente, até depois da fertilização. E aí ficou, então, para eles, né, para os pesquisadores, estabelecidos que, sim, os humanos têm, então, dois centríolos. Agora, vejam aqui a estrutura desse centríolo, que eles tiraram daquelas imagens de imunofluorescência.
completamente atípico. Eles estudaram o coelho e a mesma estrutura, humano, coelho, bovino, né? Por que existe esse centríolo atípico? Qual é a função, então, dele? Tudo bem, ele estava presente no zigoto, ele tem uma função na primeira metáfase. Mas aí eles foram investigar, e eu, infelizmente, não consigo botar o vídeo que ele mostrou, mas vejam bem, o centríolo atípico está aqui. O normal, o que a gente conhece, está aqui. O que não mostra essa foto é o outro, também normal, né? Que a gente aprende dos livros. Teria outro aqui. Por isso que humanos, teoricamente, não tinha dois. E ele tem esse aqui. Agora vejam qual é a função disso. Eu vou mostrar aqui, não tem como eu mostrar, como é que é o escape daqui? Eu quero mostrar o movimento que ele faz com as minhas mãos. Aqui, e não está vindo, sai da... Ah, que pena. Bom, gente, assim, ó, não vou ficar perdendo muito tempo, mas o que eles observaram é que, tá vendo que tem um para cima e um para baixo, a porção verdinha, que é aquela porção livre desse centríolo, né? Então, quando esse vai para cima, esse vai para baixo. E eles ficam jogando o centríolo proximal mais para cima ou mais para baixo. Esse único aqui, ó. Esse agora está empurrando. Depois ele vai descer e esse aqui empurra. E isso faz com que a cabeça tenha esse movimento aqui. Vocês estão vendo a setinha? Aqui. De movimento para a direita e para a esquerda. Tá? Então, para que é esse movimento, né? Eles fizeram, então, uma série de experimentos, mediram ângulo, mediram um monte de parâmetros, né, do movimento espermático e viram que esse movimento da cauda, ali, acionado pelo centríolo anormal, ele leva ao movimento da cabeça de uma maneira direcional e muito rápida. Então, tem uma razão de ser, né? Quando ele faz esse movimento corretamente, o espermatozoide tem mais agilidade. E aí, o que eles se perguntaram? Ué, isso aí tem ou não algum papel, né, reprodutivo? E eles partiram da hipótese que pode estar relacionado com casos de casais de infertilidade não esclarecida. Qual seja, aqueles casais em que a mulher, bom, foi toda vasculhada, ela ovula, ela tem bom endométrio, ócito bom, tudo direitinho, o homem tem parâmetros seminais perfeitos. Por que são inférteis, né? Jovens. Aí eles pegaram amostras de espermatozoide, de espermograma normal e de casais com alguma causa de infertilidade não detectada. E viram, olha aí aqui, ó, não dá para explicar tudo isso porque é complicado, mas o que eles fizeram? Eles fizeram tipo um índice que era calculado conforme a fluorescência tanto do centríolo proximal quanto do distal e a distância deles, ou a intensidade deles,
com o axonema. E viram, a partir dessa fórmula, desse índice FRAC, que havia, sim, uma diferença bem interessante entre o paciente com uma infertilidade e o normal. Aí eles foram adiante e vejam que interessante. Quanto pior o problema do espermograma, vamos dizer assim, cara normal não tem esse índice. 0, 0, 0. Quando o casal tem uma infertilidade não esclarecida, já começou a dar problema. Quando ele tem oligoastenospermia, piora o problema. E o pior de todos é aquele que tem uma teratospermia, um problema morfológico, já que a gente vê na câmara de Mackler, vê no espermograma também, quando cora, esses é que tem o pior índice. Então, eu achei bem interessante o trabalho, porque é uma novidade, né? Tem uma importância, vamos dizer assim, acadêmica, da gente poder afirmar que o esperma humano, o espermatozoide humano, tem 2 centríolos, né? O segundo centríolo distal é chamado atípico, ou anormal, né? Diferente. A sua função, então, está em fazer esse movimento, kinking, que eles chamam da cabeça, que é a cabeça por um lado e para o outro, o que aumenta, né, a eficiência de corrida desse espermatozoide, certamente deve ter algum efeito na questão da penetração da zona pelúcida, né? E aí vocês vejam, eles fizeram uma análise, então, filogênica da proteína e desse centríolo, e viram que ele começa a aparecer a partir dos peixes de fertilização interna. Então, é bem interessante, eu achei assim que esse tipo de pesquisa pode não ter um impacto espetacular, como algumas outras, mas a gente aprende, né, alguma coisa nova, bem interessante. Não sei, alguém quer comentar? Como é que a gente vai fazer com as perguntas? Fica para o fim. Então, pode ser passado no final, né? Aí eu passo para você. Ok. Bom, a próxima palestra, essa eu acho que foi, para mim, uma das melhores. Achei até que ela ia ganhar o prêmio, que tem prêmio no final, né, do congresso. Não foi a premiada, mas foi a melhor dessa sessão, desse grupo de palestras. Vejam só, zona pelúcida, né? O que a gente aprende na aula sobre zona pelúcida? O que eu falo e falo? Zona pelúcida é composta de 4 proteínas em humanos, ZP1, ZP2, ZP3, ZP4. Em camundongo, só tem até ZP3. Qual a função da zona pelúcida, né? Ela funciona basicamente como uma peneira seletiva de espermatozoides. Então, ela tem uma função importante de impedir polispermia, de impedir que um espermatozoide de espécie diferente fertilize o ócito, né? E também, quando se forma o zigoto, ela tem a função, o zigoto, o embrião, que estão transitando pela trompa, né? Ela tem a função de protegê-lo. Apesar de que se sabe de estudos anteriores, da década de 70, que o embrião sem zona também vai adiante, né? Ele também transita, viaja e tudo. Então, eles
resolveram, né, ir adiante por pesquisar o papel da zona pelúcida, porque isso me chamou bastante atenção. Esse professor aí, alemão, agora não vou me lembrar o nome dele, peço perdão que eu não coloquei, mas eu tenho aqui tudo direitinho, se alguém se interessar. Ele estava fazendo os experimentos com coloração, staining, né, das proteínas individuais da zona pelúcida com os alunos dele. E nesse dia particular, ele contou toda a história, né? Um aluno chegou e mostrou o resultado dele, que é esse quadro aqui da direita, em que o aluno tirou a zona pelúcida e o embrião ainda tinha coloração para a zona pelúcida. Aí ele não entendeu. Ele disse, olha, tu fez alguma coisa errada. Tu esqueceu de tirar toda a zona, tu não botou anticorpo negativo, tem algum erro aqui, né? E o aluno não revisou e fez tudo certo. Então, eles concluíram, né, que embrião sem zona pelúcida ainda tem as proteínas da zona pelúcida, só pode estar dentro da célula. Eles foram para trás, fizeram isso com o zigoto, o embrião recém-formado, fizeram com os de clivagem e todos apresentavam coloração para as proteínas, mesmo sem ter zona pelúcida. Então, se o embrião continua marcando para essas proteínas, quer dizer que as proteínas estão dentro do blastômero. O zigoto deve ter também elas, porque ele também marcava. Mas aí ele queria saber qual é a função de uma proteína que vai ser exportada, não, até então nunca se imaginou, né, algum papel dentro do embrião em desenvolvimento. E como é que eles fizeram, como é que eles foram atrás dessa, né, resposta? Qual é o papel da zona pelúcida da proteína dentro do embrião? Então, eles fizeram um experimento que eu achei muito interessante, se chama Trim Away, quer dizer, remoção. A gente trim uma árvore, né? Poda, leva embora. Então, essa tecnologia Trim Away, que ele botou aqui, desenvolvida por essa doutora, o que ela faz? Tu coloca no ócito, no embrião, um anticorpo para a proteína que tu deseja analisar. Bota o anticorpo para ela, que tu pode crescer o anticorpo em camundongo, em rato, em cavalo, né? Depois que injetou essa anticorpo, tu injeta também uma ubiquitina, que seria uma proteína universal que reconhece aquele complexo anticorpo proteína ZP, no caso aqui ZP3. Aí se forma um complexo desses 3 elementos que vai ser identificado pelo proteosoma, tipo lisossoma, da própria célula e vai eliminar, consequentemente, esse complexo. Aí ele deixou esses embriões para crescer e qual foi a surpresa? Nenhum embrião clivou, nem se dividiu. Aqui são os controles e aqui são os que foi feita essa estratégia. Aí sim que a charada ficou interessante, né? Tira a função da ZP3 e não há nenhum embrião além
das duas células, que antigamente a gente chamava bloqueio das duas células. Ele repetiu essa forma de trabalho, né, essa estratégia, para ZP2, e o que ele viu? Ele, de novo, bloqueava. E para ZP1, quando tirava, também tinha bloqueio, mas era um bloqueio mais adiante. Ele formava blastocisto, que era assim, muito feio, ele mesmo disse ugly, né? E a maioria morria antes do blastocisto. Eu só vou corrigir uma coisa que eu falei no entusiasmo. Quando tirou a ZP3, ele não clivou. Isso aqui são os controles. Quando tirou a ZP3, não clivou. Bloqueou antes das duas células. Tá? O embrião ficou ali. Tirou a ZP2, clivou até duas células, alguns, e tirou a ZP1, foram alguns poucos, mas formaram um blastocisto bem degenerado. Então, o que eles viram? Quanto mais eles impediam, né, a expressão da ZP3, pior era o resultado no desenvolvimento. Quanto mais era impedida a expressão da ZP2, menos efeito, mas também com bloqueio. E a ZP1, o efeito era mais ameno, mais atenuado, mas também não formava blastocisto de forma normal. Com isso, nós temos uma correlação, uma coincidência entre o tipo de proteína da zona e um bloqueio específico do desenvolvimento. Mas aí uma correlação não serve como prova de uma possível coincidência. Então, o que eles fizeram? Eles usaram interações gênicas, eles pesquisaram quais interações gênicas essas proteínas, ZP1, ZP2 e ZP3, têm com outros genes, que não necessariamente sejam genes que afetem o desenvolvimento, mas são genes que essas proteínas interagem. E não foi muita surpresa, mas bateu com o resultado anterior, que a ZP3, a que causa o pior bloqueio, interage com 23 proteínas. Já a ZP2, que também o bloqueio é bem marcante, interage com 18. E a ZP1 interage só com 2. Então, o autor salienta, né, que essas interações não necessariamente têm uma função em vivo e afetam o desenvolvimento, mas elas se mostraram, né, bem correlacionadas. Então, quanto maior a correlação da ZP, menor a capacidade de desenvolvimento. Então, as mensagens no final da palestra, né, é que temos que rever mais de 40 anos de aulas de êmbrio, né, sobre a função e a importância da zona pelúcida. Aparentemente, essas proteínas têm um papel não apenas extracelular, mas também dentro do zigoto, do embrião em clivagem, de uma maneira, então, geral, no desenvolvimento, né, embrionário. Eu achei muito bacana. É o tipo da palestra que a gente vai e gosta de ouvir, né? E agora, então, eu vou dar alguns dados, né, das sessões da preservação da fertilidade feminina,
que foi basicamente uma das razões maiores que eu fui no congresso, que eu sempre atendo, os congressos que eu faço parte de um grupo lá, de interesse especial, e saber o que tinha de novidades, né, sobre a preservação da fertilidade feminina. E esse primeiro, então, palestra que eu observei, eu participei, né, participei como ouvinte, né, sobre o papel da apoptose e da autofagia, né, no decréscimo folicular observado do nascimento até a menopausa e após tratamento quimioterápico. Eu achei bem interessante o tema dessa palestra, né? Porque entre todos os fatores que nós damos em aula, eu nunca falei de autofagia. Nem sabia que a autofagia era um fator, né? Autofagia, vocês talvez estão lembrados, né? É aquela forma de eliminação de organelas ou até no caso para causar uma morte celular que a própria célula organiza, fazendo então membranas que envolvem o elemento a ser eliminado, e depois um lisossomo vai e acaba com aquela que aqui no caso está representado por essa vesícula contendo mitocôndria e outros elementos dentro. O lisossoma se junta a essa vesícula citoplasmática, né, e elimina aquelas organelas. No caso, então, aqui, né, ela eliminaria todas as organelas e a célula morre. E a apoptose, sim, a apoptose nós sabemos praticamente desde sempre, né, que é um mecanismo bem importante, bem prevalente na ateresia folicular, né? Então, achei interessante falarem de uma maneira nova, né? Esse é um grupo, então, belga, que apresentou esses trabalhos que foram basicamente, né, de histologia. Então, vejam aqui, ó, a apoptose, como eu falei, né, já era conhecido, ela participa na eliminação de folículos aterésicos ou danificados, como aqueles, né, induzidos pela quimioterapia, mas também fisiologicamente, né? O papel da apoptose é fisiologicamente relacionado à idade também. Mas isso não está assim ainda tão bem esclarecido. E a autofagia, né? Eles descreveram que se mostrou tem um papel crucial na manutenção da população quiescente, aqueles folículos primordiais, então eles se mantêm, né, ali no camundongo. Por que isso? Porque a população de folículo, vocês devem lembrar, de um feto, de um bebê e da criança que nasce, é muito grande. O que acontece se tu tem mais células, mais bocas para alimentar, né, do que alimento disponível? No caso do ovário, autofagia. E é muito interessante isso, que depois eu vou mostrar então os resultados. A autofagia funciona para manter o pool, mas num nível que as células possam sobreviver, né, conforme avança a idade a idade de infância até a primeira menarca. Então, o estudo deles envolveu 84 pacientes que fizeram
a criopreservação de tecido ovariano, e essas pacientes foram estratificadas por idade, antes ou após a menarca. Pré-menarca eram 32, pós-menarca 52, e que se elas tiveram o tratamento quimioterápico antes da criopreservação, e aí são 14 pacientes. Então, o que eles tiveram de resultados? Análises histológicas, tá, gente? Até eu não coloquei aqui porque ela colocou, a palestrante colocou, assim, imagens bem comuns, né, de ovário. As pacientes pré-menarca tinham uma reserva ovariana, né, no sentido de densidade folicular total, muito maior do que as pós-menarca. Tudo bem, isso a gente já sabe. Mas vejam bem, elas tinham uma taxa muito maior de morfologicamente anormais e atarésicos, os folículos. Então, tinha muito, mas tinha também a taxa de anormalidade e ateresia muito elevada. A apoptose era a mesma, não sofria alteração, a taxa de apoptose não sofria alteração com a idade, pré-menarca ou pós-menarca. Mas os folículos autofágicos foram cerca de 10 vezes mais comuns nas meninas pré-menarca, comparadas com as pós-menarca, tendo um papel crucial nesse declínio de folículos relacionados à idade, à entrada em menarca, de maneira a eliminar os folículos anormais que elas tinham. Se elas fizeram, né, uma quimioterapia anterior, né, o impacto dessa quimioterapia variava agora conforme a idade. Nas meninas pré-menarca, com quimioterapia anterior, havia mais apoptose e menos células anormais, menos folículos, anormais. Tá? Então, a apoptose estava também eliminando os anormais. E os folículos, deixa eu refazer meu pensamento aqui, tinha mais apoptóticos e menos folículos anormais do que naquelas que não tinham tido a quimioterapia antes da coleta de tecido ovariano para a criopreservação. Isso sugere, então, um efeito direto na eliminação folicular, especialmente naqueles folículos com anomalia. Agora, a apoptose estava também afetando, né, ou trabalhando nos folículos anormais. E nas meninas pós-menarca com quimioterapia prévia, menos taxas de folículos quiescentes foram detectados quando comparados com pacientes sem a quimioterapia prévia, sugerindo, então, pela quimioterapia, uma aceleração da taxa de ativação daquela reserva ovariana de folículos primordiais para primário, para secundário, né? Que é o que acaba com a reserva ovariana dessas pacientes muito mais rápido do que em outras mulheres não submetidas à quimioterapia.
Então, esse estudo, né, proporcionou um entendimento maior sobre a regulação do declínio da reserva ovariana por essas rotas de autofagia e apoptose, tá? Então, também mostrou que essas duas estratégias de morte celular se modificam se a menina, mulher, foi exposta à quimioterapia ou não, né? Então seria uma morte não fisiológica, e também mostrou que o conjunto folicular, né, que falam o pool de fólicos, eu chamaria reserva ovariana, né? Opa, desculpe, responde de maneira diferenciada ao dano gonadotóxico, conforme o estado, a idade da menina. E, obviamente, conforme o tamanho da reserva ovariana. Isso é muito importante saber, porque conforme o que o médico decide fazer antes, fazer depois, vai depender se a menina está em pré-menarca ou pós-menarca. Tá? Em resumo, esse trabalho mostrou esses dados, o que é bem relevante, né, para poder iniciar um tratamento e fazer a criopreservação, a preservação da fertilidade. Bom, agora eu assisti esse próxima palestra, né, sobre a possibilidade, que é algo que os oncologistas falam muito, né, a possibilidade da reintrodução de células malignas que especialmente podem estar circulantes, né? Aqueles casos de cânceres hematológicos. Então, a reintrodução dessas células pelo retransplante de tecido ovariano por uma menina, uma mulher, que se livrou, por exemplo, de leucemia, né? Então, a menina fez a criopreservação do tecido ovariano quando foi diagnosticada, mas ela estava, né, com células malignas circulantes. Essas células poderiam estar alojadas no tecido ovariano, que foi coletado, e a ideia, né, seria retransplantar. Só que fazendo isso, tu vai retransplantar também células malignas e a doença pode rescindir. Então, isso é algo que é bem debatido, teve várias palestras, mas eu resolvi apresentar para vocês essa aqui, dessa médica Ila, né, israelense, que ela é do grupo de um professor que eu admiro muito, Meirov. Então, ela é meio atrapalhada, mais atrapalhada do que eu para apresentar dados, mas vamos ver o que ela apresentou. Então, se sabe que com a leucemia existe uma possibilidade de reintrodução de células cancerígenas, que se chama MRD, Minimal Residual Disease, que tu vai retransferir para paciente depois. Isso é o que está nesse quadro. Entretanto, eles já fizeram lá em Israel um levantamento de que a menina, a mulher, né, como a gente está falando de mulheres jovens, eu falo menina para todo mundo, para mim é menina. Elas já fizeram esse experimento, ou essa análise de dados, mostrando que se a menina, a mulher,
coleta tecido antes desculpe, faz uma quimioterapia antes da coleta de tecido, não há efeito danoso em resultados, vejam aqui em vermelho, até de bebê nascido, de taxa de retransplante, de ciclos menstruais, de índice de gestação, comparado com a que não fez a químio antes da coleta de tecido. Então, pode fazer uma químio, né? Não fazer toda a químio, todo o tratamento, se por acaso ela tem, por exemplo, uma leucemia aguda, mieloide, né? que vai precisar fazer transplante de medula. Aí não, ela tem que coletar o tecido antes dessa químio tão prolongada e transplante de medula. E vejam aqui, ó, qual é o risco dessa menina, dessa mulher, ter falha ovariana prematura, ou também chamada, tem uma pequena diferença entre as duas, insuficiência ovariana prematura. Né? Então, se ela simplesmente faz a químio sem o bone marrow, né, a transferência de transplante de medula, né, a chance de ter esse problema não é tão alta. Né? Mas mulheres adultas que para a ALL é a leucemia linfótica ou linfocitária, linfótica aguda. Tá? Ela vai precisar fazer o transplante de medula e ela já tem uma chance maior de ter falha ovariana. Se ela tem a leucemia mieloide aguda, ela vai ter que fazer o transplante de medula e a chance de ficar estéril é bem maior. E se ela tem uma falha ovariana após, né, o transplante, a sua chance de ficar realmente estéril aumentou mais ainda. Então, com esses dados, a médica essa, né, a Ila, diz que é bem importante ter mais cuidado com essas pacientes, mas para elas é muito recomendado fazer a criopreservação de tecido. E o que eles desenvolveram, então, que foi a novidade desse trabalho apresentado? Eles não fizeram uma avaliação única, como outros grupos fizeram até o momento, e tem vários trabalhos apresentados, em que utilizaram no fragmento, uma amostra do fragmento que foi criopreservado, eles fazem análise com marcadores de células cancerosas, análises histológicas, que quem trabalha com histologia sabe que não é bem assim, né? A gente pode pegar um campo que tem algo que a gente quer procurar, mas também podemos pegar 20 campos de uma lâmina que a gente não encontra aquilo que está escondido no 21º campo. Então, só um teste, que é o que a maioria dos autores apresentou, não seria suficiente para detectar esses minimal residual disease. E eles, então, fizeram testes que envolveram cerca de 8 análises com diferentes marcadores e
com esses casos aqui de leucemia mieloide aguda, 16 casos, e em 2 casos foram detectadas células. Na leucemia linfótica ou linfocitária aguda, 3 pacientes, em 2 casos foram encontradas células. E na leucemia mieloide crônicas, de 2 casos, 1 foi detectado. Então, como ela colocou aqui, acendeu a luz vermelha, né? Não é tão seguro assim fazer o retransplante de tecido ovariano de paciente com essas condições de leucemia, né? E esse teste, então, deles, de técnicas múltiplas, né, permitiu que fosse feita uma análise muito mais segura pré-retransplante, né? Mas as pacientes que tiveram a luzinha vermelha acendida, ela diz, claro, né, não deve ser retransplantado, e outras técnicas que vão e estão em andamento, né, como a cultura de folículos isolados no laboratório, estão em andamento, estão em desenvolvimento, que vai ser a estratégia para essas pacientes. Então, era isso, né? Aí, eu confesso que foi uma palestra bem confusa, o palestrante estava online, e ele não é britânico, não é um native English speaker, né? Então foi meio difícil de entender, mas foi muito interessante na questão das pacientes de, por exemplo, né, de leucemia, que pode haver a contaminação da tecido criopreservado com células oncológicas. Então, qual é a estratégia? O título é Ex Vivo, né? Uma terapia ex vivo de fotodinâmica, que é uma estratégia utilizada já para tratamentos, alguns cânceres mais superficiais de pele, em que se utiliza um agente fotossensível, que vai achar a célula cancerosa ali, e com o auxílio de uma luz com uma certa frequência, uma certa comprimento de onda, esse agente fotossensível, por assim dizer, destrói, porque ele se gruda na célula cancerosa e destrói o tumor. Para entender melhor o trabalho dele, eu fiz uma breve revisão dessa técnica, e é muito interessante para alguns tipos de câncer, está dando resultado muito bom, muito promissor. E eles, então, quiseram desenvolver essa estratégia utilizando uma nanovesícula. O que é uma nanovesícula? Eles fizeram um niossomo, que se chama, contendo o agente fotossensível. Tá? Aqui está o niossomo. É uma vesícula feita em laboratório que também está sendo utilizada para levar drogas até o alvo, né? Então, a droga fica aqui dentro e essa vesícula é injetada, né? Talvez a Rosana depois possa explicar melhor essa técnica, mas eles então colocaram uma molécula fotossensível dentro dessa esfera aqui que é feita em laboratório, no niosoma. A molécula fotossensível se chama OR141,
E ela, então, tem essa função de se sensibilizar e destruir aquilo que ela se grudou. Aí eles injetaram isso em fragmentos ovarianos que continham células cancerosas, colocaram na luz, criopreservaram, descongelaram, porque congelaram o tecido, e fizeram análises também histológicas, né, com marcadores para células malignas, e viram que essa estratégia realmente eliminou de maneira seletiva as células malignas dos fragmentos, sem qualquer dano ao tecido ovariano. Aí, eles fizeram o transplante, xenotransplante, né, desse tecido para camundongos que são imunodeficientes e que vão desenvolver, né, aquele tecido, não vão rejeitar, e viram que não havia qualquer dano ou diferença na população folicular entre o tecido que foi submetido a essa tecnologia e os tecidos que eram controle. Eles tinham a integridade folicular, permaneceu, né? Foi mantida. Esses tecidos, um grande ponto quando se retransplanta tecido ovariano, o ponto onde se perde mais folículo, é porque a neovascularização não é sempre realizada, né? O organismo não realiza, o fragmento não regula a neovascularização de forma adequada. E eles viram que tanto o tecido tratado quanto o não tratado fazia a mesma neovascularização. Quer dizer, também o estroma, porque é o estroma, né, o tecido não folicular, que faz essa neovascularização. Então, também o estroma não foi prejudicado com esse tratamento deles, né, da nanovesícula com o sensitizer, né, sensibilizador. E também eles viram o que está relacionado à neovascularização, que não havia mais tecido fibrótico no tecido tratado do que no tecido controle. Então, eles concluíram, né, que esse tratamento é valioso, é válido para, né, pelo menos ser mais investigado. Como ele não estava presente, foi muito difícil fazer perguntas e eu acho que a audiência ficou com muita dúvida. Mas eu achei interessante a ideia que eles tiveram, né? Uma ideia bem original de tentar resolver o problema dessas células, né, que possivelmente tenham contaminado o tecido ovariano de uma paciente, por exemplo, com leucemia. E, por fim, tomar só um gole. Por fim, eu vou mostrar o trabalho, e realmente foi espetacular, sobre o xenotransplante de tecido ovariano, né, de meninas Tanner, num camundongo, foi xenotransplante, mas se mostrou pela primeira vez o crescimento folicular normal desses fragmentos ovarianos, né, possibilitando assim futuramente, se sabe que elas têm chance de ter os seus filhos biológicos. Então, a apresentadora, essa
moça aqui, né, uma médica, explicou que esse não foi um trabalho dela, né? Esse trabalho, na verdade, ele é resultado tipo de um consórcio entre a Holanda, ela está na Holanda, presentemente trabalha lá, e a Bélgica, que desde 2018 é um Turner Fertility Study, né? O objetivo desse consórcio de estudo, né, era explorar, era investigar se a criopreservação de tecido ovariano é uma opção válida para as meninas com síndrome de Turner. Então, lá nesse período de 2018 até agora, eles cariotiparam as células, tanto de, vamos ver aqui, tanto de estroma, aqui vocês têm uma ideia o que é o estroma, é a parte não folicular do ovário. Eles cariotiparam a célula folicular e, tecnicamente, um ovário de uma menina jovem vai ter só folículos primordiais e primários, e cariotiparam o oócito em si. Como que eles cariotiparam isso? Eles utilizaram sondas, né, para o cromossomo X, e eles iam vendo a frequência de marcadores nessas situações. Célula do estroma, célula folicular ou o oócito, né? E viram que havia uma predominância de células aneuploides, 45X, nas células da granulosa, e uma mistura, um mosaico, né? 45X e 46XX nas células do estroma. Mas o oócito era sempre normal. Lembrem que o oócito, nesse caso, está em vesícula germinativa, ele ainda está, né, ou com 2 ou com 1X, né, porque... Então, eles viram que estava normal com 2, porque a vesícula germinativa é um gameta diploide ainda, né? Ele está recém na prófase da meiose 1. Então, ficou a pergunta, né? Não se sabia se o desenvolvimento do folículo seria afetado e, consequentemente, o oócito não ia maturar, se a maioria das células foliculares são 45X. Esse tipo de organização folicular é capaz de gerar um oócito maduro, capaz de ser fertilizado e desenvolver? Isso aí não se sabia, né? Então, a aneuploidia das células da granulosa e do estroma afetaria a capacidade de desenvolvimento dos folículos após a criopreservação, quando essas pacientes, né, viriam para fazer o retransplante na vida adulta, né? Então, um ponto, né, que esse trabalho fez, eles pegaram o tecido ovariano de pacientes com Turner, 18 pacientes, elas eram mosaicos, e, segundo eles, né, nas mosaico é que se tem a chance, mosaico pelo exame cariotípico de sangue circulante, né? Daí é que eles detectaram o mosaicismo. Se essas pacientes, então, têm mais chance de ter folículos, porque
uma paciente Tanner mesmo, aqui, né, X0, ela não tem o segundo X, essa teria o ovário que se chama infita, e elas perdem muito cedo, na infância, muito jovens, elas perdem a reserva ovariana. Basicamente, elas só têm estroma. Então, as mosaicos, 18 detectadas, têm uma chance maior, e é por isso que eles pegaram o mosaico para o trabalho deles. E os controles, né, com idade semelhante, eram 13 meninas, não Tanner. Com certeza devem ser meninas que tinham alguma outra razão para criopreservar tecido. Bom, então, como é que foi o experimento? Desse tecido coletado, criopreservado, eles dividiram em 2 amostras. A primeira porção foi para análise microscópica, para ver, né, nesse tecido exatamente, que vai ser também xenotransplantado, a constituição cromossômica de estroma, células foliculares e ócito. O outro pedacinho do mesmo fragmento transplantado para um camundongo imunodeficiente. 5 meses de transplante, tira o tecido e faz análise histológica. Quais foram as análises, então, histológicas, cariotípicas? Eles viram agora que a densidade de tecido ovariano, né, de folículos, né, de tecido ovariano das pacientes Tanner antes do transplante foi menor do que controles, esperado. Mas a análise cariotípica, né, pelo FISH, que é aquela imunofluorescência, mostrou que 97% dos ócitos no tecido não transplantado, né, tinham um cromossomo X normal. E os folículos das Tanner continham principalmente e exclusivamente as células da granulosa, como naquela análise anterior que eles já tinham feito com outras pacientes, células 45X, células aneuploides. Mas tinham níveis variados de mosaicismo cromossômico, tudo igual àquilo que já tinha sido visto, né? Então, eles conferiram que o controle deles para aquilo que foi transplantado, para não ter o viés do retransplante, era igual ao que já se sabia antes, né? E outra, muito interessante, né, que esse mosaicismo, ele variava dentro da própria paciente de folículo para folículo. Então, uma coisa bem doida no ovário dessas pacientes. Quando se passaram 5 meses, olha aqui, ó, folículo antral pré-ovulatório com o ócito maduro lá dentro. Aqui o folículo, né, na camundonga ainda, reparem aqui o folículo pré-ovulatório humano, né, na camundonga. Aqui está mostrando as sondas, né, como é que eles fazem essa análise. Então, tu conta o número de cromossomos naquela célula que apresentam uma marcação vermelhinha. Se tem 2, é XX, se tem uma, é X0. E o controle
é a marcação para o cromossomo, acho 18, que eles fizeram, agora não consigo ler aqui direito. Mas vejam o que é interessante desse trabalho, e me faz muito lembrar o que eu falo sempre do problema da aneuploidia em embriões humanos. O folículo primordial tem majoritariamente células X0, células foliculares X0. Conforme ele cresce, por algum mecanismo, ou ele corrige, ou ele elimina células X0 e só proliferam células XX. Então, vejam aqui o gráfico que ela mostrou, da paciente A e da paciente B. Primordial, que é a reserva ovariana, as células do cúmulos, basicamente, tudo X0. Quando cresceu, o folículo cresceu, teve folículo que nem tinha mais célula X0, ou tinha um mínimo número, ou diminuiu significativamente. Então, realmente é um trabalho muito bonito, que ainda foi reforçado por essa outra análise de funcionalidade do ócito, porque não adianta o ócito estar com XX, mas ele não funciona como tal, né? Lembrem que o ócito era XX. E quais são os marcadores de função do ócito? Principalmente esses dois fatores, né? O CKIT, que ele tem receptores e ele interage com a célula do cúmulo, ou a célula folicular, célula da granulosa, né? É uma ação praticamente parácrina, ele atua na célula, a célula manda de volta a mensagem, né? E também o bone marrow protein 15, né, 15, que também tem uma ação semelhante de que ele atua na célula da granulosa e a célula da granulosa atua de volta no ócito. E o elemento marcador de ação das células da granulosa é o nosso hormônio antimileriano. Então, eles fizeram essas análises, né? E o resultado desses marcadores, infelizmente, não foram tão expressivos como nas controles. Entretanto, houve marcador, né? E ela, bom, mais importante de tudo dessa palestra, né, conclui que os folículos primordiais de pacientes com síndrome de Turner são capazes de crescer e chegar até o estadio de folículo antral pré-ovulatório. Durante a foliculogênese, impressionante, há uma alteração significativa na proporção de células 45X para 46XX, células da granulosa, né? E a expressão desses dois marcadores, né, foi observada, mas ainda não se sabe, não vai se saber dessas consequências fisiológicas. Por quê? Porque esses marcadores estão relacionados com aquela função soberba, chave do ócito, que é armazenar no gameta nutrientes, fatores, enzimas, mensageiros, que vão proporcionar o desenvolvimento embrionário, que se sabe que está tudo sendo armazenado em função da ação desses marcadores. Então, não se sabe até que ponto, né, um decréscimo na expressão dessas proteínas e desses receptores, né,
vai afetar, então, o desenvolvimento desses oócitos, e isso só quando houver o retransplante ou a fertilização in vitro do oócito, que certamente não vai ser crescido num camundongo, né? Para se ter essa resposta. Então, a moça ali levou um prêmio de 2.000 euros pelo trabalho dela. E eu saí da palestra muito feliz. Isso aqui é um token que eles dão, né, para a gente garantir, mostrar que foi para o Congresso e que foi a Milão. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se alguém tem uma pergunta, se ninguém dormiu. Foi muito boa a palestra. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, né, e principalmente por ter trazido pontos tão importantes, né, relevantes. Eu acho que é uma área que requer muita inovação sempre, e é muito interessante ver que tudo isso está acontecendo. Eu vou disponibilizar já a palavra-chave, que é encontro anual, para o formulário. E sobre as dúvidas, eu vou mencionar aqui a dúvida de uma colega primeiro. A Ariane perguntou, acho que a respeito da segunda palestra que a senhora comentou, sobre a zona pelúcida, como eles causavam essas alterações na expressão das proteínas EP3 e CP2. Pois essa foi a estratégia que eles utilizaram daquela técnica Trim Way. Então, como é que é a técnica, né? Eles apagam a proteína dentro do citoplasma do ócito. Eles colocam um anticorpo que reconhece a proteína e colocam uma outra proteína que vai ser reconhecida tanto por esse complexo anticorpo ZP como pelo peroxisoma, que é a ubiquitina. E a ubiquitina, por que é ubiquitina? Porque ela existe em todo lugar. Né? Então, quando se formou esse triplex, né, de ZP, anticorpo, ubiquitina, o peroxisoma reconhece e elimina. Técnicas assim que a gente nem imagina que existe, né? Tu tem que realmente, na hora tu fica encantada, acha que entendeu tudo, e na verdade depois eu tive que ler, reler, ver de novo até entender, mas é esse o princípio. Tá, Ariane? Ai, prof, é um prazer assistir uma aula tua. Nunca tinha assistido, né? Porque eu sou da enfermagem. Então, assim, achei maravilhoso. Gostei bastante da experiência que a senhora teve, que trouxe pra gente, porque para nós estudantes ainda é uma realidade muito distante, né? A gente não consegue viajar, ou às vezes a gente se sente inseguro de participar de eventos assim mais científicos, mas isso é até uma forma de incentivo, né? Muito obrigada, prof. Mas com certeza, eu acho até que tu tocaste assim, num ponto muito importante. Tem que começar a participar de eventos. Uma pena é o preço quase proibitivo para mim. É realmente um absurdo que eles cobram. Mas, assim, pelo menos os encontros aqui nacionais, agora vai ter no final do mês o encontro da Sociedade Brasileira. E estudante tem muito desconto. Muito, muito, muito. E o que acontece, né, para vocês, jovens? Vocês começam a ouvir, não entende nada. Eu me lembro de mim, né? Não entendia nada, mas de tanto ouvir, e até às vezes no mesmo congresso, e daqui para lá, para lá, para lá,
tu começa a unir as coisas e tu acaba formando o conhecimento, entende? Aí tu acaba montando a ideia daquilo. Então é muito importante, e não tem essa de ficar constrangido. Nesse do Escher, porque para pessoal da Europa é preço normal, para nós é que é proibitivo, né? Está lotado de gente jovem, bem jovem. E o pessoal pergunta, e os palestrantes, eu diria que 90% são muito acessíveis. Eles querem falar, eles querem. Eu me lembro, eu quando era assim, guria, né? Eu ficava que me pareciam ídolos. Eu também ficava receosa, mas tu era tão bem recebida que tu, sabe? Eu acho que não tem que ter essa barreira da inibição, do receio, né? E começar aí, sim, comecem a fazer IC, apresentar no salão da URGS, botem pôster, botem resumo, por exemplo, para a Sociedade Brasileira de Reprodução também. É muito bom os congressos, eles trazem gente de fora, né? Tem palestras excelentes da Sociedade Brasileira. Então, vale a pena começar a investir nisso. Incrível anual, certo? Então, eu também tenho uma dúvida a respeito dessa palestra mesmo que a senhora comentou. Eles chegaram a falar alguma coisa sobre o bloqueio da polispermia, tipo, com essas alterações das proteínas da zona pelúcida? Não, o que falaram é o bloqueio da, vamos dizer, fertilização. Tu quer dizer se tu tira as proteínas da zona, se tira o bloqueio? Isso. Da polispermia, não, tu tira o bloqueio até da fertilização não específica. Tu pode, porque, por exemplo, o ócito humano não vai ser fertilizado por esperma de camundongo. Por quê? Porque ele é não específico para as proteínas da zona. Tá? Então, ela faz essa seleção. A polispermia humana acontece quando, por algum mecanismo, mais de um espermatozoide foi permitido passar pela zona, mas aí é porque teve 2 ou 3 muito rapidinho, e eles tiveram tempo de fundir com a membrana antes que se desse aquela troca de polaridade, de carga, polaridade da membrana ali, que no humano é muito vagarosa, não é o mais importante para bloquear a polispermia, é a liberação do grânulo cortical, e demora muito. Certo. Eram essas as dúvidas. Eu vou deixar aberto se alguém quiser falar mais alguma coisa. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, prof, tudo bem? Boa noite, prof. Queria agradecer a palestra, foi incrível, assim, muito bom a gente ter acesso a esse material. Fiquei encantada, assim, anotei um monte de coisa. Inclusive, queria saber depois se tem como a gente ter acesso a alguns desses slides, porque eu vi que alguns têm o título, né, da publicação, e seria bem bacana, principalmente esses da oncofertilidade, né, para a gente atualizar o nosso material. Tu sabe que eu tirei os slides do filme, porque assim, quem vai no congresso tem uma chave de acesso ao vídeo, e eu ia tirando print screen, e o problema é esse, eles não disponibilizam.
a chave ou coisa, eu posso te passar a minha, como é que é, a minha subscription, né? E aí com a minha senha tu entra, porque ele não é, a única coisa que é disponibilizada é os resumos, mas não as cenas. Sim, não, mas se a gente pudesse ter acesso só o títulozinho dos artigos, eu tirei foto de alguns aqui para tentar baixar. Não, claro, isso sim, o que não dá para ter acesso assim, liberado é o vídeo que eles fazem. Bom, claro, né? Para quem pagou é o que eles liberam, porque senão, né? Mas, por exemplo, lá na clínica eles liberam para todo mundo, um paga e todo mundo vê, e eu não tenho problema nenhum de passar para ti. Quem quer pode passar. Que aí tu entra pelo meu login, é isso a palavra, né? Entendi. Ótimo. Mas tem um abstract de todas as palestras, né? Só que, como eu digo, aí não tem as imagens. As imagens eu tirei do vídeo. Não, e as imagens dão um entendimento muito bom, né? Quando você está falando, a gente vai vendo, é muito bom, muito legal. Eu não enrolei muito. Não, muito bom. Porque... E falando aí que você falou, prof, para os alunos, assim, de ir em congresso, mesmo que não entenda, nossa, eu acho que vale muito a pena, sabe? Como o prof. Adri falou, a gente fica com aquilo na cabeça e depois você vai fazendo as conexões. E aí eu lembrei do meu exemplo, assim, próprio. Quando eu estava no primeiro período da faculdade, né, que eu fiz farmácia, eu fui num congresso estadual de análises clínicas que teve, eu fazia na UFSC, né? Então fui no congresso lá de Santa Catarina. Assim, eu tinha acabado de entrar na faculdade, não sabia nada. E eu lembro que a primeira palestra que eu assisti falavam de Elisa. E eles falavam o tempo inteiro a Elisa, não sei o que é na Elisa. E eu, caramba, quem é essa Elisa? Todo mundo fala dessa Elisa. Eu não tinha a menor ideia do que era Elisa. Aí depois, assim, né, eu fui pesquisar, assim, não quis nem perguntar, que eu fiquei morrendo de vergonha, né, não quis perguntar ali para os veteranos. Fui pesquisar e aí que eu vi, mas aí depois que você vê, assim, entende o que é, depois você faz na aula, a gente fez várias aulas práticas com isso, aí você já fica com aquelas coisas na cabeça, então eu acho que é sempre válido, mesmo que ache, não, né, não tenho muito conhecimento, mas sempre vai agregar alguma coisa, né? Não, com certeza. E é interessante que vendo, assim, estando presente, parece que as coisas marcam na tua cabeça. Porque eu, assim, eu sou bem esquecida, eu confesso, muitos assuntos eu tenho que ler, reler, mas tipo esse trabalho da zona pelúcida, assim, e claro, da Turner, né? Meu Deus, eu tenho aquela apresentação na minha cabeça, coisa mais clara, nítida, assim, não vou esquecer nunca. Legal. Só uma dúvida, assim, aquele da primeira apresentação que você fez, que você falou lá dos centríolos, e aí tinha aquele percentual que era dos peixes de fertilização externa e interna. Sabe, aquilo é da literatura ou eles que pesquisaram Eles que também? fizeram, eu acho que vai sair o artigo agora. Que legal, fiquei bem curiosa para ver quais espécies que eles pesquisaram. Porque assim eles viram que existe uma adaptação evolutiva para o negócio, né? E interessante que foi no peixe de fertilização interna que deu o pulo. Muito legal. Vou levar isso também para os meus colegas lá do Seclimar, que trabalham com peixe, não devem nem ter ideia disso. E interessante, né? Aquilo que eu comentei, os alunos, e eu também aprendi. A gente aprende e tem aquele aprendizado como um dogma geral, né? Uma coisa que é geral. E não, agora está começando a se revelar. Como da zona pelúcida, para mim, caíram todos os coquinhos do meu bolso, porque nunca imaginei. Eu trabalhei muito tempo com zona pelúcida, por isso a minha afinidade com zona pelúcida, né? Logo que eu cheguei em Londres para fazer o doutorado, a proposta era trabalhar com
criofragilidade da zona pelúcida. E aí, como não evoluiu, eu acabei indo para o cariótipo, né, dos ócitos, mas eu fiz muito experimento com zona pelúcida que não fluíram, não foram adiante. Vê só aonde chegamos. Eu acho que é isso. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade. Tá todo mundo elogiando a palestra. Foi Obrigada. Muito relevante. Então, agradeço mais uma vez pela disponibilidade. Prazer é meu. Então, tá. Eu acho que boa noite, então. Eu agradeço a audiência. Como eu digo, espero e pelo jeito gostaram, né? É um dos papéis, quando a gente atinge essa maturidade, né? É transmitir e atualizar e ir cada vez mais em congresso, que, como eu digo, eu sei que é complicado para pessoal mais jovem, né? Mas eu fico muito contente quando eu posso transmitir o que a gente aprende, porque também aprender para si e ficar remoendo não dá, né? Com certeza. Um abração a todos. Abraço também. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Obrigada.